Uma garota pobre bateu acidentalmente no carro de luxo de um CEO milionário, mas jamais imaginou que ele seria seu verdadeiro amor. Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Boa leitura! Alice estava falando ao telefone enquanto atravessava a rua, empurrando seu carrinho de cupcakes, com o avental manchado de glacê. Prometo que chegarei na hora desta vez, vovó, disse ela. Só não fuja, menina. A voz da avó ecoou pelo telefone. Foi então que o carrinho de entregas da Alice deslizou da calçada e bateu com força no para-choque brilhante de um carro de luxo estacionado. Cupcakes, Voram. Glacê espirrou no capô. O carrinho capotou como se soubesse que tinha feito besteira. Não, 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 ela sussurrou, encarando a cena como se estivesse acontecendo em câmera lenta. A porta do carro se abriu. Um homem alto, de terno impecável, saiu lentamente, com uma expressão no rosto que misturava tédio e irritação mal disfarçada. Você bateu no meu carro? Perguntou ele, olhando para a bagunça e depois para ela. Tecnicamente foi meu carrinho de entregas e a culpa foi do vento, da gravidade e talvez da calçada irregular. É um Jaguar. Ele apontou para o carro como se fosse um monumento sagrado. Você tem ideia de quanto custa repintar um carro como este? Sim, eu ganho. É mais do que eu ganho em 2 meses, mas talvez não precisemos focar nisso agora. Ok. Ele pegou o celular e começou a discar. O que você está fazendo? Perguntou Alice, tentando limpar a cobertura das mãos no avental. Vou chamar a polícia. Não. Ela se colocou na frente dele como se estivesse em um filme de ação. Não há necessidade de envolver a lei nisso. Eu tenho uma solução melhor e é muito mais agradável. Thomas olhou para ela, ainda segurando o telefone. Estou ouvindo. Você tem 5 segundos. Eu, Comenarad, eu posso te pagar com cupcakes. Em cupcakes? Sim, eu tenho um carrinho de café e doces. Todo mundo adora. Para falar a verdade, uma senhora cancelou o divórcio depois de comer meu brownie. Meu café revigora as pessoas nas segundas-feiras. Isto não é um hospital, respondeu ele secamente. Então vamos fazer um acordo. Eu trago café e cupcakes para você pessoalmente todos os dias como compensação. E se você quiser, posso até colocar seu rosto em um biscoito decorado ou escrever desculpe pelo Jaguar, com calda de caramelo. Thomas ergueu uma sobrancelha. Você quer pagar o conserto de um carro de luxo com doces? Não são apenas doces. São experiências gustativas, emoções comestíveis, e meu café é bom o suficiente para melhorar seu humor, que claramente estava em baixa hoje. Ela deu-lhe um grande sorriso. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse pedindo paciência ao universo. Depois olhou para o carro novamente. E se eu disser não, você será conhecido como o CEO que mandou prender um padeiro inocente e destruiu o sonho de uma senhora de 83 anos que só queria tomar chá, comer cupcakes e ter paz. Ele cruzou os braços, chantagem emocional. Tenho mais. Alice ergueu o dedo. E se eu lhe dissesse que hoje também é aniversário da minha planta? Ela morreu semana passada, mas eu jurei que honraria sua memória sendo uma pessoa melhor. Este acordo faria parte disso. Houve um breve silêncio. Thomas olhou para Alice como se ela fosse um tipo raro de pessoa, daquelas que entra no caos e ainda faz piadas. Amanhã, às 7h30 na sede da Fisher Corp, um mocha duplo, 2 croissants e um muffin sem glúten. Entrega pessoal. Isso foi um sim? Era um acordo. Se você se atrasar, o acordo está cancelado. E aí eu chamo a polícia. Ele começou a mexer no celular de novo. Entregue às 7h29. Recebi. Alice pegou um guardanapo manchado de glacê e anotou tudo. Ah, e só para confirmar, você quer seu muffin com frutas ou com arrependimentos? Frutas, disse ele, voltando para o carro. Alice estava parada no meio da rua, olhando para a bagunça, os cupcakes caídos e o desafio maluco que acabará de aceitar. Ela deu uma mordida em um dos cupcakes que sobreviveram, um pouco amassado, e murmurou. Alice, você acabou de vender sua dignidade por um capô amassado e um muffin sem glúten. Muito bem. Alice acordou com a sensação de ter perdido um voo para Paris. Só que o voo era um mocha duplo, 2 croissants e um muffin sem glúten a caminho do escritório de um bilionário mal-humorado e sem o menor senso de humor. O despertador dela estava tocando o tema de Missão Impossível, ideia da irmã. Eram 5h42 da manhã. Alice pulou da cama, tropeçou no gato do vizinho, que tinha entrado sorrateiramente pela janela novamente, e caiu de cara nos sapatos do uniforme de caminhoneiro. Ótimo começo, Alice. Primeiro a gravidade, agora um Garfield disfarçado.
Enquanto amassava a massa do croissant, ela repetia para si mesma: moca duplo, 2 croissant, muffin sem glúten, não se atrase, não tropece, não morra. Com um olho inchado e uma cafeteira mais barulhenta que o motor de carro da NASCAR, ela deu início ao que chamou de Operação CEO Cafeinada. Com o tempo correndo contra ela, ela guardou tudo em sua bandeja térmica, prendeu o avental florido com fita adesiva e saiu com seu carrinho de café que rangia como se estivesse com bronquite. O edifício da Fisher Corp, bem no coração de Manhattan, parecia um templo feito de vidro e aço. Tinha mais janelas do que ela tinha amigos no Facebook. Ao se aproximar da entrada, Alice sentiu como se até as portas automáticas estivessem julgando seus tênis surrados. A segurança do saguão tinha o porte físico de alguém que mistura proteína em pó no café. Quando ela se apresentou, ele a olhou como se ela fosse distribuir panfletos de esquema de pirâmide. Sou a fornecedora oficial de cafeína do Thomas Fisher, disse ela com um sorriso. Estou aqui para impedi-lo de devorar seus funcionários antes das 9. Ele não riu, ela já estava acostumada com isso. Documento de identidade. Tenho um guardanapo com meu nome. Isso serve? Outro olhar mortal. Ele ligou para o andar da diretoria. Ela está aqui, aquela com um carrinho. Parece uma sitcom. Ele desligou. Ela, 32º andar. Não toque em nada. Nem mesmo o elevador? Perguntou ela. Ele não respondeu. Alice entrou no elevador, que a levou para cima como uma princesa desajeitada a caminho da Torre do Dragão. No andar da diretoria, ela foi recebida por uma recepcionista que parecia ter sido feita para ser profissional demais para sorrir. Seu blazer estava tão apertado quanto a paciência de Thomas no dia anterior. Alice Oliveira, primeira entrega oficial de indenização comestível determinada pelo tribunal. A recepcionista apontou com o queixo para o escritório de vidro ao lado, sem nunca desviar os olhos da tela. Alice respirou fundo, empurrou a porta com o ombro com as 2 mãos ocupadas com a bandeja e entrou no escritório do CEO. Thomas estava sentado atrás de uma mesa que provavelmente tinha seu próprio CEP. Seu laptop parecia mais caro que o carro dela. Ele não levantou o olhar. Você está atrasado, São 7:31, Sr. Fisher. Isso ainda conta como 7h30 em 48 estados. Ele ignorou a piada. Alice colocou os itens sobre a mesa com um floreio digno de um garçom da Broadway. Um mocha duplo feito com grãos artesanais moídos à mão, 2 croissants maravilhosamente crocantes e um muffin sem glúten que me custou a alma e $16 em ingredientes. Thomas tomou um gole de café e mordeu o croissant como se estivesse analisando um relatório de impostos. É comestível. Isso foi quase um elogio. Você tá bem? Devo chamar um médico? Ele nem pestanejou. Traga a próxima entrega amanhã no mesmo horário. Algum comentário? Uma avaliação no Yelp? Um desejo de paz e luz? Menos conversa, mais pontualidade. Alice revirou os olhos e saiu. Na porta, esbarrou num vaso gigante na recepção e quase se transformou numa escultura de arte moderna feita de café. No segundo dia, Alice chegou 2 minutos mais cedo. Thomas olhou para o relógio e depois para ela. Ainda estou atrasada. Sabe de uma coisa? Você precisa de um muffin da simpatia com cobertura de me deixe em paz. A rotina permaneceu a mesma durante toda a semana. Alice apareceu. Thomas mal falou. Ela tentou fazer uma piada. Ele mastigava como um robô corporativo. Mas aos poucos algo começou a mudar. Na quarta-feira, ela entregou-lhe o muffin com um pequeno bilhete anexado. Pode conter traços de humor. Por favor, avise-nos sobre qualquer alergia. Na quinta-feira, ele devolveu a xícara de café com um bilhete adesivo, sem efeitos colaterais. Pode prosseguir. Alice estava tão animada que esqueceu sua bandeja no andar executivo. Na sexta-feira, ela estava exausta. Sua avó precisou de cuidados durante a noite. Sua irmã brigou com o namorado virtual e o gato do vizinho vomitou dentro do forno. Nada estava dando certo. Aqui está seu kit de sobrevivência, disse ela ao entrar no escritório de Thomas. Inclui mocha, croissants, muffin e um entregador em modo zumbi. Ele olhou para ela com uma leve carranca. Você parece desorganizada. E você parece o vilão de um drama jurídico. Formamos uma boa dupla. Thomas mordeu o croissant e mastigou em silêncio. Alice reparou numa pequena fotografia na secretária dele, um rapaz loiro com um cão. Seu filho? Meu sobrinho, mora com minha irmã em Seattle. Alice assentiu com a cabeça.
Ele é fofo. Parece o tipo de criança que gosta de marshmallows no cereal. Thomas olhou para o muffin. Você fala demais. E você não fala o suficiente. Mas não se preocupe, estou anotando tudo o que você diz. Até agora já contabilizei 57 sílabas. Ele não sorriu, mas pela primeira vez, pareceu quase intrigado. Mais tarde, quando Alice saía do prédio, esbarrou em um homem de terno que tinha uma risada fácil. Uau, café com um susto, brincou ela, tentando equilibrar a bandeja. Você deve ser a famosa cafeína ambulante de Thomas Fisher. Ele falou de mim? Perguntou ela, surpresa. Ele disse algo como, ela é barulhenta, dramática, e insiste em colocar bilhetes nos muffins, mas chega na hora, mais ou menos. Isso é praticamente uma declaração de amor em fischerês. Boa sorte. Ele não é tão ruim quanto parece, só é mais difícil de decifrar do que um quebra-cabeça com peças em branco. No sábado, Alice decidiu experimentar algo novo. Ela levou uma pequena garrafa térmica personalizada com desenhos de cupcakes sorridentes. No rótulo, ela escreveu, dose diária de tolerância humana. Agite bem antes de socializar. Quando ela lhe entregou o objeto, Thomas olhou para o rótulo em silêncio. Com medo de que eu te processe por ter personalidade demais. Se você for me processar que seja com calda de caramelo, vai combinar com o meu histórico. Ele tomou um gole de café e permaneceu em silêncio. Hoje não está tão bom, disse ele. Isso reflete sua alma, mas posso torná-lo mais doce amanhã. Antes que ela se afastasse, ele murmurou, acrescente um pãozinho de queijo na segunda-feira. Os olhos dela se arregalaram. O que um pedido especial? Nossa, você está evoluindo. Ele fingiu não ouvir, mas ela saiu praticamente dançando com a bandeja. Naquela noite, sentada no sofá com a avó, Alice pensou em voz alta. Vovó, o Sr. Fisher pediu um pãozinho de queijo. É praticamente o jeito dele de dizer bom dia. Se ele algum dia pedir um doce de chocolate, case com ele. Na segunda-feira, ela apareceu com um pãozinho de queijo, um bilhete no guardanapo e o dobro do entusiasmo. Ele comeu tudo sem dizer uma palavra, mas antes que ela fosse embora, ele perguntou, você é sempre assim? Irritantemente encantadora? Sim. Não, eu quis dizer persistente. Alice fez uma pausa por um instante. Quando se trata de muffins e bilionários mal-humorados, sim. Ele soltou uma risada curta e abafada, a primeira desde o acidente. Ela congelou. Espera, aquilo foi uma risada? Estou ouvindo coisas. Olá, segurança. Fisher está com febre. Ele apenas balançou a cabeça. Mãos à obra, Alice. E pela primeira vez, ela saiu com um sorriso radiante. O acordo estava funcionando, mas não exatamente como ela esperava. E talvez, só talvez, não se tratasse apenas de quitar uma dívida. Era o início de uma conexão construída à base de café, sarcasmo, pãezinhos de queijo e algo que ela ainda não conseguia definir. O prédio da Fisher Corp era tão luxuoso que Alice se sentiu culpada só de entrar no saguão. Era como entrar em um museu onde cada centímetro brilhava mais do que todo o seu salário. E agora ela era uma frequentadora assídua do local. Em sua segunda visita, ela tentou entrar com seu carrinho de café e tropeçou no tapete da entrada. A xícara de Thomas voou direto para o paletó bege de um homem que se revelou um investidor internacional. Ai, meu Deus, me desculpe. Eu tenho guardanapos, bicarbonato de sódio, o espírito de uma governanta, tudo o que você precisar. Ela disse de repente em pânico, tentando limpar a mancha. Você está brincando? Isso é café, mocha duplo, grãos orgânicos, mancha, mas é de primeira qualidade. O homem bufou e saiu pisando duro. Alice ficou no meio do saguão, segurando a xícara vazia e o que restava de sua dignidade. No dia seguinte, ela tentou pegar um atalho pelos corredores e entrou sem querer na ala de segurança. Só percebeu quando 2 guardas com semblantes severos apareceram. Você tem autorização para estar aqui? Tenho autorização divina para espalhar café e alegria. Eu ia. Tenho um crachá da cafeteria e um cartão fidelidade com 8 selos. Ela foi escoltada de volta à recepção por 2 seguranças corpulentos enquanto os funcionários observavam, tentando não rir. É claro que Thomas ficou sabendo disso imediatamente. A moça do café quase invadiu o departamento de TI, disse Becky, sua assistente divertida. Ele apenas murmurou algo enquanto lia em seu tablet. Mas no instante em que ela saiu da sala, ele digitou discretamente no celular. Becky, descubra tudo o que puder sobre a senhorita Alice Oliveira. Discretamente. Nos dias seguintes, Alice foi confundida com uma funcionária 3 vezes.
Uma nova estagiária a viu com a bandeja e perguntou: Ei, você sabe onde fica a sala de reuniões 4B? Eu mal sei onde está minha própria sanidade, então você é do RH? Eu venho do ramo do café, que é como se fosse o RH das emoções. Enquanto Alice continuava a acumular momentos embaraçosos no prédio mais elegante da cidade, Thomas observava tudo de seu escritório envidraçado. Ele não conseguia entender por que aquela mulher desastrada continuava a ocupar tanto espaço em seus pensamentos. Beck finalmente lhe entregou um breve relatório. Mora no Queens, cuida sozinha da avó idosa e da irmã adolescente, abandonou a faculdade para sustentá-las, trabalha em 2 turnos, nunca atrasou o aluguel e não tem problemas com a justiça. Ela é honesta. Thomas não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou olhando para a tela. E ela ainda encontra tempo para fazer corações recheados, murmurou ele. Perdão? Nada. Continue trabalhando. Na noite de sexta-feira, o prédio da Fisher Corp estava quase vazio. Thomas ainda trabalhava como de costume, observando a cidade lá embaixo enquanto finalizava seus relatórios. Foi então que ele a viu. Alice estava na calçada em frente a um restaurante chique na esquina. Ela segurava uma bandeja de café e parecia visivelmente constrangida. Do outro lado da rua, uma mulher de vestido vermelho gritava alto. Você acha mesmo que eu vou aceitar isso? Essa porcaria que você chama de latte? Meu cachorro tem um paladar melhor que o seu. Senhora, eu só. O pedido veio com caramelo porque era o que estava escrito no recibo. Eu pedi sem caramelo. Você é estúpido ou está só fingindo? Alice baixou os olhos, tentando manter a voz firme. Desculpe, posso substituir, sem custo algum. Você acha que eu preciso de caridade? Olha só para você. Você nem deveria estar aqui. Pessoas como você deveriam estar vendendo coisas baratas nos subúrbios. As palavras atingiram Alice como um soco. Antes que ela pudesse responder, uma nova voz surgiu atrás dela. Tem certeza de que quer continuar essa conversa em público? A mulher de vermelho se virou. Thomas Fisher estava ali, terno impecável, olhar frio, mãos nos bolsos. E quem é você? Perguntou ela com um tom de desdém. A CEO da Fisher Corp e a pessoa que financia parte do seu portfólio de investimentos, Sra. Merritt. O rosto da mulher empalideceu. Eu não sabia disso. Bem, agora você sabe, e eu costumo apreciar pessoas que tratam os outros com respeito. Sabe, isso ajuda nos relatórios de imagem corporativa. Alice ficou ali parada em estado de choque. A mulher murmurou algo e entrou rapidamente no restaurante. Silêncio. Você estava lá dentro? Perguntou Alice, ainda confusa. Eu estava no prédio, vi pela janela e decidi me tornar um herói de rua. Digamos que eu odeio pessoas arrogantes, especialmente quando elas implicam com alguém que não merece. Ela respirou fundo, com os olhos ainda marejados. Obrigada, já ouvi coisas assim antes, mas não tão publicamente. Não precisa agradecer, foi instinto. Alice olhou para ele. Pela primeira vez, ela não viu apenas o CEO frio e calculista. Havia algo mais, um homem que não tolerava injustiças, um homem que observava de longe, mas que enxergava mais do que os outros. Ela deu um leve sorriso. E eu que pensava que você só sabia criticar muffins. Não me faça me arrepender, disse ele, embora houvesse um leve sorriso em seus lábios. Alice se virou com a bandeja na mão. Antes de atravessar a rua, olhou para trás. Ei, Thomas? O quê? Muito obrigado de verdade pelo resgate elegante. Ele assentiu levemente com a cabeça. Enquanto ela se afastava, ele permaneceu ali observando, sem admitir, nem para si mesmo que algo dentro dele havia mudado. E pela primeira vez, Thomas Fisher se viu pensando que talvez, só talvez, a vida não fosse feita apenas de contratos e paredes de vidro. Alice não sabia que a vergonha podia durar mais de 48 horas, mas desde que Thomas a defendeu naquela calçada, ela se via dividida entre confusão, constrangimento e um leve pânico ao pensar em encontrá-lo novamente. Então, quando recebeu uma ligação oferecendo um trabalho de última hora de catering em um evento de gala, ela agarrou a oportunidade. Ela precisava do dinheiro, da distração, e honestamente queria provar a si mesma que podia ser profissional, mesmo em lugares onde não se sentia totalmente à vontade. Mesa de sobremesas personalizada para um evento corporativo, repetiu a mulher ao telefone. Um tema formal, convidados de alto nível, nada extravagante. O nome da empresa é Traant Events, mas o evento é patrocinado pela Fisher Corp. Alice, sem pensar muito, disse sim.
Somente horas depois seu cérebro fez a conexão. Fisher Core. De jeito nenhum, é ele. Não, deve ser outro Fisher. Provavelmente um primo. Sempre tem um primo envolvido nessas coisas. Mas o universo geralmente não lida com palpites otimistas. Na sexta-feira, à noite, Alice chegou com suas caixas de sobremesas ao salão principal do Astoria Grand. Um local tão luxuoso que os azulejos do chão pareciam brilhar por conta própria. Enquanto arrumava trufas e macarons, ela ouviu pelo sistema de som. Boa noite, senhoras e senhores. Por favor, recebam nosso anfitrião Thomas Fisher. Alice ficou paralisada. Uma colher caiu no chão. Um garçom próximo ergueu uma sobrancelha. Claro, porque o mundo é pequeno e a ironia é enorme, murmurou ela. Ela se virou lentamente, bem a tempo de ver Thomas no centro do palco. Terno impecável, sorriso discreto, o tipo de elegância que ela só tinha visto em revistas. A cada salva de palmas, Alice sentia como se sua alma tentasse silenciosamente escapar pela saída mais próxima. Respire fundo. Você é um profissional que está prestes a estragar a cobertura do bolo por puro nervosismo. Ela estava tentando se concentrar nas embalagens de doces quando sentiu alguém ao seu lado. Então é você. Alan detrontou com fugranto preusse e deu de cara com uma mulher elegante com o cabelo preso num coque impecavelmente elaborado. Ela segurava uma taça de champanhe e olhava para Alice como quem examina um vaso rachado. Com licença? Você é a mulher que bateu no carro do meu filho e agora traz café para ele todos os dias, não é? Alice arregalou os olhos, surpresa com a franqueza da pergunta. Bem, sim, foi um acidente e a ideia do café foi minha. Um acordo amigável? A mulher esboçou um meio sorriso, completamente sem humor. Deixe-me ser clara. Nem pense em se insinuar para ele. Não tente conquistá-lo. Você é muito diferente do nosso mundo. Alice engoliu em seco, tentando manter a compostura. Senhora Meline Fisher, mãe do homem, por quem você claramente está depositando uma esperança ridícula. Eu não sou. Não precisa mentir. Já vi isso antes. Sorrisos doces, histórias tristes, achando que cupcakes podem subir na vida. Alice cerrou os dentes. Não estou tentando escalar nada. Estou aqui para trabalhar. Sim, eu trago café para o seu filho, com chantilly, aliás, mas isso não me torna uma ameaça nacional. Isso não é um ataque pessoal, querida. É apenas um fato. Vocês não pertencem ao mesmo mundo. Alice sentiu a garganta apertar, mas respirou fundo. O mundo de onde venho está cheio de pessoas que se acham importantes demais para notar quem as serve. Eu não vim aqui para conquistar ninguém. Vim entregar o melhor doce da cidade. Se isso te ofende, talvez você precise de um pouco mais de açúcar na sua vida. Meline a encarou por um longo momento. Então, com elegância, virou-se e se afastou como se estivesse flutuando. Alice soltou um suspiro lento. Que noite, murmurou. Agora só falta o teto desabar ou eu tropeçar num violinista. Minutos depois, ela foi para os bastidores para recuperar o fôlego. Precisava de ar e de um distanciamento emocional. Ela estava encarando a parede pensando em desistir do evento e escapar pela cozinha, quando ouviu uma voz familiar. Ela falou com você, não falou? Alice se virou. Thomas estava lá com a gravata frouxa, parecendo preocupado. Minha mãe tem o dom de transformar palavras em facas afiadas. É impressionante, embora traumatizante. Sinto muito por ela. Eu deveria ter te avisado. Você sabia que ela sabia sobre mim? Imaginei que ela descobriria. Só não pensei que ela viria atrás de você. Alice soltou uma risada seca. Você é diferente do nosso mundo. Essa foi a melhor frase da noite. Bem melhor do que aquela da moça do restaurante que me chamou de barata do Brooklyn. Thomas passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Estou tentando impedir que ela interfira, mas não é fácil. Eu não sou um projeto de caridade, Thomas. Você não precisa consertar nada. Só não me arraste para o seu mundo. Não consigo lidar com festas com regras invisíveis. Quem disse que você precisa seguir regras invisíveis? Todo mundo me olha como se eu tivesse entrado pela porta errada. Silêncio. Então ele falou mais suavemente. Alice, eu não pedi para você vir aqui, mas fico feliz que tenha vindo. Mesmo com tudo isso, mesmo com ela. Ela cruzou os braços, tentando manter uma expressão neutra. Olha, eu gosto de você. Você ficou quieto, mas eu gosto ainda mais da minha paz. E sua mãe não gosta disso. Thomas soltou um suspiro, quase um sorriso. Entendi.
Vou terminar a mesa e depois desaparecerei silenciosamente. Não se preocupe, não vou manchar a reputação da Fisher Corp com glacê de cupcake. Alice? Ela já estava de volta à mesa, concentrada, ela séria. Vamos nos divertir um pouco com quem só lê os comentários. Digite cupcake nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar com a história. E ele ficou ali parado por alguns segundos, observando como ela continuava em frente, mesmo com o orgulho ferido. Como ela nunca se desculpava por simplesmente ser ela mesma. Como a luz dela era diferente, mais humana, mais real. 2 dias depois, o som de um carro preto no final da rua fez Alice levantar os olhos enquanto varria a calçada em frente à sua pequena barraca. Thomas Fisher de novo, dessa vez de calça jeans e camiseta, óculos escuros e uma xícara de café de algum lugar. Só para provocá-la, ela imaginou. Veio conferir a concorrência? Disse ela. Estou aqui para avaliar o bairro. Estou pensando em investir em um novo espaço comercial, disse ele, tentando parecer informal. Pesquisa de mercado ou apenas um desejo secreto de ver a garota que você traumatizou no baile de gala? Ele deu de ombros, talvez ambos. Ela cruzou os braços. Você é péssima em mentir, sabia? Sou ótimo com contratos e não sou do tipo que finge se importar com imóveis comerciais. Bom saber porque aqui só vendemos café, biscoitos e verdades incômodas. Thomas aproximou-se e pegou um biscoito de amostra da mesa. Algum desconto para CEOs arrependidos? Só se pedirem com jeitinho, estancias. Ele riu e por um instante a tensão entre eles se dissipou como açúcar no fundo de uma xícara. Alice não sabia o que Thomas estava procurando, mas sabia de uma coisa. O mundo dele podia ser diferente, mas naquele momento, numa calçada comum, num bairro comum, eles estavam no mesmo lugar. E talvez isso fosse suficiente por agora. Nos dias seguintes, Alice tentou fingir que o encontro com a mãe de Thomas tinha sido apenas um pesadelo, daqueles que fazem você acordar suando frio e prometer esquecer. Mas era difícil esquecer uma mulher que praticamente lhe dizia que você era uma mancha em seu caro sofá de veludo. Ainda assim, seu orgulho a impediu de interromper as entregas. Às 8 horas da manhã, lá estava ela, de pé, imponente, com seu carrinho de café, sua coragem e um pequeno sorriso desafiador. Café da manhã para o CEO com chantilly, do jeito que os príncipes gostam. Becky, a assistente, olhou para ela, depois para a porta fechada do escritório de Thomas e sussurrou. Ele parece diferente ultimamente. Diferente em que sentido? Perguntou Alice, ajustando a bandeja. Menos mal-humorado, mais atencioso. Ontem mesmo ele recusou 3 reuniões e comprou flores. Alice engasgou com a própria respiração. Flores? Sim, rosas. Vermelhas? 1 dúzia? Alice não respondeu. Ela simplesmente entrou no elevador, tentando disfarçar a confusão que a consumia. Quando ela abriu a porta do escritório, Thomas estava lá, sentado como de costume, mas desta vez sem terno. Ele usava uma camisa social com as mangas arregaçadas e óculos de leitura. Parecia mais humano, mais acessível. Seu combustível matinal, disse ela, colocando a xícara sobre a mesa dele. Ele olhou para a bebida e depois para ela. Gostei do seu discurso na festa. Alice ergueu uma sobrancelha. O discurso de que cupcakes não são uma ameaça nacional. Exatamente, foi muito bem dito. Ótimo. Quer que eu imprima e emoldure? Ficaria perfeito ao lado do seu MBA. Ele riu, uma risada verdadeira. Você sempre fala assim? Como que? É como se cada frase fosse uma pequena batalha de sarcasmo. Sou pequena, tenho que compensar isso com palavras afiadas. Thomas sorriu, mas havia algo mais em seus olhos. Ah, espere, como se ele estivesse prestes a dizer algo, mas mudou de ideia no último segundo. Alice percebeu. O que é isso? Preciso te mostrar uma coisa. Ele pegou o controle remoto do projetor e apontou para a tela na parede. É sobre um projeto da empresa, uma nova iniciativa social que estamos desenvolvendo. E bem, tem tudo a ver com você. Comigo? Sim. Depois daquele dia no restaurante e da festa, comecei a pensar. Thomas clicou no controle remoto, revelando slides intitulados Programa da Fundação Fisher para Mulheres Empreendedoras Independentes. Os olhos de Alice se arregalaram. O quê?
Um fundo de apoio para mulheres autônomas que enfrentam dificuldades financeiras, mas ainda assim mantém seus negócios em funcionamento. A ideia é oferecer mentoria, capital inicial e ajuda logística. O primeiro nome sugerido para a posição de liderança é seu. Alice ficou em silêncio. Você quer que eu administre isso? Quero que você lidere isso da maneira que deve ser, com honestidade, trabalho árduo e experiência de vida real. Ela recostou-se na cadeira, ainda assimilando tudo. Isso é real? Nunca tive tão sério. Thomas, isso muda tudo. Sim, faz sentido. É por isso que preciso que você reflita sobre isso. Mas primeiro preciso ser honesto. Alice endireitou-se na cadeira. O que é agora? Thomas hesitou, depois se levantou e caminhou até a janela. Eu mandei investigar você. Silêncio. O que? Ok. Quando você começou a aparecer aqui todos os dias, eu quis entender quem era essa mulher que estava interrompendo minha rotina. Pedi para a Beck pesquisar sobre você, e eu li tudo. Sua história, seu passado, sua vida. Alice sentiu um frio na barriga. Então tudo isso, as flores, o projeto, é culpa ou apenas a curiosidade de um milionário entediado? É admiração, é respeito, é algo que eu nem consigo nomear ainda, mas não é pena. Ela permaneceu em silêncio, encarando a xícara de café que agora parecia pesar uma tonelada. Eu deveria estar zangada com você, murmurou ela. Você é? Ela respirou fundo. Estou sim, mas também agradecida, não pelo relatório, mas por me verem. Thomas deu um passo à frente. Uma giganteria de mico de quieto. Então você aceita o projeto? Itorias, isso depende. Em que? Ainda não tenho certeza se confio em você, Thomas Fisher. Ele assentiu com a cabeça sem qualquer pressão na voz. Um passo de cada vez, então. Alice se levantou, pegou a xícara vazia e se virou para sair. Antes de sair pela porta, disse sem olhar para trás. Mas a ideia do fundo é brilhante, e sim, eu quero participar. A partir daquele dia, a relação entre eles começou a assumir novas nuances. Thomas começou a aparecer regularmente na barraca de Alice no Queens, sempre com desculpas esfarrapadas. Só estou dando uma olhada no comércio local. Pura pesquisa de mercado. Clara, e o croissant faz parte da sua análise de risco, certo? Ela começou a visitar a sede da Fisher Corp, não apenas com café, mas também com ideias, esboços e sonhos. Os encontros passaram a terminar em risos, piadas internas e, eventualmente, longos silêncios repletos de significados que nenhum dos dois ousava nomear. Certa tarde, Alice estava ajudando sua avó a cuidar do pequeno jardim em frente ao prédio quando um carro preto parou. Thomas saiu do carro vestindo calça jeans escura e jaqueta de couro. Isso, eu trouxe isso, disse ele, erguendo uma caixa. Isto, o quê? Panquecas feitas por mim. Encontrei a receita online. Os olhos de Alice se arregalaram. Você cozinhou? Que tipo de CEO você acha que eu sou? O tipo que prefere restaurantes 5 estrelas a frigideiras. Ele entregou a caixa a ela e olhou para a avó de Alice, que estava sentada em uma cadeira de rodas com o sol no rosto. Você é a famosa senhora Marlene? Depende. Famoso por quê? Por ter uma neta capaz de desestabilizar executivos milionários. A senhora riu, e Thomas ganhou um ponto instantaneamente. Alice o convidou para subir, e pela primeira vez ele viu o pequeno apartamento onde ela morava com a avó e a irmã mais nova. Tudo era simples, mas limpo, organizado e cheio de vida. Fotos nas paredes, recados na geladeira, o cheiro de comida de verdade. Thomas permaneceu em silêncio, absorvendo tudo. Aquilo parecia mais com um lar do que qualquer cobertura que ele já tivesse possuído. Você está muito quieto, disse Alice. Estou impressionado com a bagunça, com a sensação de realidade e com a leveza de tudo. Sua irmã mais nova apareceu no corredor vestindo uma camiseta de banda e com um olhar suspeito. É esse o cara do café? Este é Thomas, respondeu Alice. O famoso Thomas com o carro destruído. Ele pigarreou um pouco constrangido. Isso se já virou lenda urbana? Tem até um meme, brincou Alice. Ótimo. Era exatamente o que minha reputação precisava. Os três riram, e Thomas achou que aquele som era melhor do que qualquer aplauso em uma reunião de diretoria. Naquela noite, quando Alice o acompanhou até a porta, eles ficaram em silêncio no corredor por um instante. Obrigado por me deixarem entrar, disse ele.
Não foi um favor, era inevitável. Silêncio. E se eu quiser mais do que apenas reuniões e projetos? Perguntou Thomas por fim. Alice olhou para ele. Você acha? Sim. Ela respirou fundo e esboçou um leve sorriso. Então você terá que lidar com sua mãe, sua reputação e meu orgulho. Sempre me dei bem com desafios. Ela deu um passo para trás e disse, veremos, e fechou a porta delicadamente. Mais tarde, sentada sozinha na sala de estar, Alice olhou para a xícara de café sobre a mesa. Ela se lembrava claramente do dia em que tudo começou. O acidente de carro, o medo, o acordo absurdo de levar café todos os dias para não ser processada. Agora ela fazia parte da vida dele, e ele da dela. Mas o mundo em que viviam ainda estava cheio de muros, e mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava, ela tinha certeza de uma coisa. Acontecesse o que acontecesse, não deixaria ninguém, nem o passado, nem a pressão, apagar a mulher que ela era. O que começou como um acidente agora parecia uma escolha, e ela sempre escolheria o caminho que a fizesse sentir-se completa, mesmo que isso significasse amar com cautela. Na manhã de segunda-feira, mal o sol tinha aparecido quando Alice abriu o caderno amarelo com letras tortas e começou a rabiscar ideias. Ela estava sentada num banco perto do café, ainda usando o avental polvilhado com flores e com a cabeça tão cheia que não conseguia pensar em assar nada. Thomas tinha dito que queria mais não apenas os projetos, mas ela, e de alguma forma isso já não parecia tão improvável. Mas Alice sabia que os sentimentos exigiam mais coragem do que qualquer reunião em um escritório com paredes de vidro, e ela ainda não tinha decidido se estava pronta para isso. Você está desenhando croissants ou fazendo planos secretos? Perguntou Camila, sua irmã, aparecendo do nada com uma mochila e um suco na mão. Tentar fazer as duas coisas é um novo tipo de estratégia. Camila sentou-se ao lado dela, esticando as pernas finas. Então o CEO bonitão apareceu de novo. Ele tem um nome, Thomas Place. Ah, desculpe. Thomas. E Alice não respondeu. Ela apenas deu um pequeno sorriso, o suficiente para Camila fazer uma careta. Se você se apaixonar por ele, vai ser como uma novela misturada com Wall Street. Se eu me apaixonar por ele, o problema será meu e provavelmente do meu sistema nervoso também. Camila riu. Lembre-se, herdeiros bonitos podem trazer mais dores de cabeça do que contas. Não se preocupe, tenho experiência com ambos. Poucos minutos depois, Alice estava de volta à Fisher Corp com seu fiel carrinho de café. Desta vez, além dos pedidos habituais, ela carregava um envelope com 3 páginas de anotações para o projeto social, ideias sobre mentorias, oficinas práticas e parcerias com pequenos fornecedores. Ao chegar ao escritório de Thomas, Becky a interrompeu antes que ela pudesse bater na porta. Ele está em reunião com a diretoria, mas pediu para vocês esperarem, e deixou isso aqui. Becky entregou-lhe um pequeno pacote embrulhado em papel cinza. Alice olhou para o objeto com curiosidade e, ao abri-lo, encontrou um chaveiro de prata com a letra A gravada, junto com um bilhete escrito à mão. Apenas um lembrete de que você já tem a chave para destrancar grandes coisas. T. Ela sentiu um calor repentino no rosto, guardou o chaveiro no bolso do avental como se fosse uma joia. 2 horas depois, a porta do escritório se abriu e Thomas entrou, sem gravata, com aparência cansada, mas alerta. Entrem. Alice o seguiu e entregou o envelope. Ele abriu cuidadosamente, examinando os papéis um por um. Isso é mais do que eu esperava. Você pensou em tudo? Não tudo, apenas o suficiente para mostrar que estou falando sério. Ele olhou para ela por cima dos papéis. Eu também. Eles se sentaram lado a lado, com os rascunhos espalhados sobre a mesa, e começaram a discutir os detalhes. Ideias surgiam e desapareciam. Sugestões se transformavam em planos. Poderíamos realizar oficinas em bairros carentes com o apoio da fundação e uma plataforma online para inscrições, com a ajuda de funcionários voluntários. Acha que conseguimos parcerias com redes de supermercados? Se você liderar o projeto, eu consigo os contatos. Eles estavam tão absortos que não perceberam a passagem do tempo. Quando Becky entrou para avisar que o dia estava terminando, Thomas piscou como se tivesse acabado de sair de um transe. Já são 6 horas. Sim, e você janta com investidores às 7. Cancele isso, Thomas, é importante. Então adie. Tenho outro compromisso esta noite. Becky ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada ao sair. Thomas se virou para Alice. Você gostaria de jantar comigo?
Se como side, dado banho. Tipo, um jantar de verdade com comida e tudo? Sim, e guardanapos e talvez sobremesa. Alice hesitou, mas o jeito como ele a olhou, como se ela fosse o centro de algo maior, fez com que qualquer não desaparecesse. Tudo bem, mas só se a sobremesa for cheesecake. Eles foram a um pequeno bistrô no Brooklyn, longe da agitação da cidade. O lugar era aconchegante, com luzes baixas, mesas de madeira e o aroma de manjericão no ar. Eles se sentaram em um canto tranquilo perto da janela. Por que este lugar? Perguntou ela. Porque ninguém aqui me conhece, e porque pela primeira vez eu só quero ser Thomas. Você tem noção de como isso soa romântico e dramático ao mesmo tempo? Estou experimentando um novo estilo, CEO sensível com um toque de torta de limão. Alice riu. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo: infância, fracassos, músicas favoritas, medos não expressos. Thomas falou sobre a pressão de governar um império, sobre um pai ausente e uma mãe controladora. Alice falou sobre a mãe que partiu cedo demais, a avó de personalidade forte e a irmã rebelde. Foi então que Thomas estendeu a mão por cima da mesa e pegou a dela. Alice H., você me desestabiliza. Ela sorriu. Isso é bom? Ainda não tenho certeza, mas é real. De repente um telefone tocou, era o dele. Thomas olhou para a tela lá dentro. É minha mãe. Você vai responder? Jeff, só 2 minutos. Ele saiu para atender a ligação. Alice o observava pela janela. Sua expressão mudava conforme a conversa prosseguia, às vezes fria, às vezes frustrada. Em um dado momento ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Quando ele voltou, parecia mais sério. Tiffany, e dá tudo bem? Perguntou ela. Ela quer que eu vá a uma reunião com investidores chineses amanhã, e quer que eu leve a candidata ideal para apresentar como minha futura noiva. Alice tentou não demonstrar o impacto que aquilo lhe causou. E você vai? Não. Eu disse a ela que pela primeira vez em muito tempo, eu disse não. E ela? Sim, meio libertador, meio assustador. Ela não disse nada, apenas deu a última mordida no cheesecake. No caminho de volta, Thomas a levou para casa. Ele parou em frente ao prédio dela e desligou o motor. Alice, de novo, sempre. Não sei no que isso vai se transformar, mas sei que não quero que acabe. Ela ficou em silêncio por um momento. Você não está acostumado a ouvir não, está? Na verdade. Então talvez seja a hora de você aprender, porque por mais que eu goste disso, ainda não sei se estou pronto. Ele assentiu compreendendo, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Antes de sair do carro, ela se inclinou e lhe deu um rápido beijo na bochecha. Boa noite, CEO sensível. Ele sorriu. Boa noite, senhorita. Gosto de bagunçar a sua vida. Alice entrou no prédio com a sensação de que o chão estava um pouco mais leve sob seus pés. Mas do lado de fora, Thomas ficou sentado no carro por mais alguns minutos, encarando a porta. Ele sabia que dali em diante não havia mais volta. Na manhã seguinte, Alice acordou com uma notificação no celular. Nova mensagem de Thomas Fisher. Nosso projeto foi aprovado. Parabéns, diretor. Ela leu o texto, depois leu de novo, e só então percebeu que estava sorrindo como uma boba enquanto sua avó, observando do sofá, lançava-lhe um olhar desconfiado. Você sonhou com bolo, foi? Algo assim, vovó. Algo assim. Pela primeira vez em muito tempo, seu coração finalmente se sentiu em sintonia com seus sonhos. Era uma sexta-feira ensolarada quando Alice chegou à sede da Fisher Corp para sua primeira reunião oficial como diretora do projeto social. Nada de carrinho de café, nada de aventais com cheiro de canela, ela vestia um vestido azul escuro simples, porém elegante, e o cabelo estava preso com uma presilha discreta. Pela primeira vez, ela estava ali como parte daquele mundo, não como visitante, mas como alguém que pertencia a ele. Na recepção, Beck a cumprimentou com um sorriso genuíno. Diretora Alice, o Sr. Fisher pediu que a senhora subisse direto. Ainda me parece estranho ouvir isso, admitiu Alice, apertando a alça da bolsa com mais força. Você vai se acostumar, ou talvez não, mas de qualquer forma você se sairá muito bem. Alice sorriu, agradecida. No elevador, o nervosismo começou a aparecer. Não era medo do projeto em si, mas sim do que esse novo passo significava. Thomas havia ultrapassado a linha tênue entre o pessoal e o profissional.
E mesmo com todo o cuidado e respeito que demonstrava, o coração de Alice ainda se agitava com cautela. Quando as portas se abriram, Thomas estava à sua espera sem terno. Vestia jeans escuros e uma camisa cinza com as mangas arregaçadas, como se tivesse escolhido o visual para parecer naturalmente charmoso, e estava conseguindo. Na hora certa, disse ele, dando um passo para o lado para que ela pudesse entrar. Sou viciado em relógios e em não ser demitido antes mesmo de começar. Ele riu e apontou para a mesa onde havia 2 xícaras de café e uma pasta com o nome do projeto na capa, Novos Começos. Gostei do nome, disse ela. Foi ideia sua. Encontrei no rodapé de um dos seus rascunhos. Simplesmente pareceu perfeito para tudo o que estamos tentando fazer. Alice folheava as páginas enquanto ele a observava. Você parece diferente hoje, disse ela, sem tirar os olhos dos documentos. Diferente em que sentido? Menos CEO, mais humano. A culpa é sua. Ultimamente tenho passado mais tempo no mundo real. Isso inclui parar de analisar croissant como se fossem ações da bolsa de valores. Sem promessas. Ela riu e o clima no ambiente ficou mais leve. A reunião foi repleta de energia. Thomas apresentou o orçamento aprovado, os parceiros interessados e as datas iniciais de lançamento. Alice sugeriu um evento comunitário no Queens para dar o pontapé inicial, algo simbólico e acessível. Quando tudo estava resolvido, ele recostou-se na cadeira com os braços cruzados. Agora que já tratamos de todos os assuntos de negócios, posso te levar para almoçar? Essa é uma pergunta séria ou uma estratégia corporativa? Pergunta séria, prometo. Sem contratos, sem planilhas. Alice hesitou por um segundo, depois assentiu. Tudo bem, mas eu escolho o lugar. Me surpreenda. Ela o levou a um food truck escondido entre 2 avenidas movimentadas do Brooklyn. Eles vendiam tacos apimentados e suco fresco, e a clientela era composta por taxicistas, estudantes e artistas de rua. Este lugar? Perguntou Thomas, arqueando uma sobrancelha. Acredite em mim, esses tacos podem curar um coração partido. Ele deu uma mordida e tossiu, pego de surpresa pelo calor. Isso deveria vir com um aviso. Veja, essa é a vida. Intensa, imprevisível e às vezes faz você chorar no trânsito. Os dois riram, e Thomas limpou a boca com um guardanapo de papel. Posso te perguntar uma coisa? Pode tentar. Você já imaginou morar em outro lugar? Alice Franciu atesta. Tipo fora do Queens, fora de Nova York, talvez até fora dos Estados Unidos? Nossa, isso foi específico. Só por curiosidade. Ela fez uma pausa por um instante. Eu costumava sonhar com isso, mas também aprendi que lar não é um CEP. É onde você pode ser você mesmo sem precisar se desculpar. Thomas assentiu com a cabeça, pensativo. E você? Perguntou ela. Já morei em 6 cidades diferentes, em 3 países, e nenhuma delas se compara ao momento em que entrei na sua cozinha e vi uma panela de brigadeiro no fogão. Alice sorriu, um pouco tímida. Você tá ficando muito bom em dizer as coisas certas na hora certa. Estou apenas sendo honesto. Eles terminaram o almoço com mais suco e menos defesas. No caminho de volta para o prédio, ele a acompanhou até o metrô. Tenho certeza. Tem certeza de que não quer que eu te leve de carro? Hoje, quero ir para casa sozinha, colocar meus pensamentos em ordem, e meu coração também. Ele entendeu. Então até amanhã. Amanhã é sábado. Eu sei. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não respondeu. Simplesmente desceu as escadas do metrô com um sorriso no rosto. Naquela noite, Alice ficou acordada até tarde, sentada no sofá com sua avó e Camila, assistindo a um filme antigo e debatendo o que é e o que não é amor. Amor é quando alguém conhece seus defeitos e ainda assim escolhe ficar, disse a avó dela. Amor é quando você abre mão do último pedaço de pizza, disse Camila. Alice Rowe. Amor é quando você sente que pode ser boba e a pessoa não vai embora. Eles se olharam e riram juntos. Na manhã seguinte, Thomas apareceu sem avisar. Ele carregava um saco de papel e tinha uma expressão de ansiedade. Eu trouxe muffins, feitos por mim, ou pelo menos sob minha supervisão. Isto é um pedido de desculpas ou uma tentativa de envenenamento. Depende do seu gosto. Eles subiram e tomaram café juntos.
desta vez com a avó de Alice, oficialmente presente. Ela já parecia gostar dele. E o que você faz para ganhar a vida? Ela perguntou. Negócios, muita papelada, pouca emoção, mas agora com Alice as coisas parecem diferentes. Ela sorriu, visivelmente satisfeita. Mais tarde, quando estavam sozinhos na varanda, Thomas aproximou-se dela com cautela. Alice, posso te perguntar algo um pouco mais sério? Bom começo. Você até usou a palavra sério. Eu gosto de você, não de uma forma vaga ou distraída. Eu gosto muito de você e quero tentar isso, se você também quiser. Alice respirou fundo. Você sabe que meu mundo é bem diferente do seu, não é? E você sabe que estou cansado do meu mundo, não é? Não será fácil. Não será leve, mas pode ser real. Ela o observou atentamente, ponderando cada palavra, cada intenção. Muito bem, então, vamos tentar, mas com uma condição. O que é isso? Nada de flores toda semana. Se quiser me impressionar, traga pão de queijo. Negócio. Eles riram e o beijo aconteceu sem nenhum planejamento. Foi lento, terno, mas repleto de tudo aquilo que haviam evitado por semanas. Na segunda-feira seguinte, a Fundação Novos Começos foi oficialmente lançada. O evento aconteceu em um armazém reformado no Queens, decorado com luzes simples, painéis contando histórias de mulheres empreendedoras e uma mesa repleta de doces feitos por Alice. Thomas fez o discurso de abertura, mas foi Alice quem realmente encantou a plateia. Comecei vendendo café com medo de não conseguir pagar o aluguel. Agora estou aqui ajudando outras mulheres a não desistirem dos seus sonhos, e isso só foi possível porque alguém que eu achava que era apenas um CEO rabugento acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesma. A plateia aplaudiu de pé. Do fundo da sala, a mãe de Thomas observava com uma expressão indecifrável. Horas depois, ela caminhou até Alice segurando um copo na mão. Então, é você de novo, o mesmo que bateu no carro do meu filho e aparentemente no coração dele também. Alice se preparou para o impacto. Sim, senhora. Confesso que ainda acho tudo isso improvável, mas ele está sorrindo. Não o via assim há anos. Alice não sabia o que dizer. Cuide dele. Ele é mais frágil do que parece, e eu sou mais forte do que aparento. A mulher assentiu com a cabeça e pela primeira vez foi embora sem ressentimento. Naquela noite, Alice e Thomas ficaram até que o último convidado tivesse ido embora. Sozinho no centro do armazém, com as luzes apagadas e o cheiro de café ainda no ar, ele a abraçou forte. São consocheiros e abraçou Túlia. Você mudou a minha vida, ele sussurrou. E você me lembrou que vale a pena correr riscos. Eles se beijaram novamente, sabendo que agora o que os unia não era um contrato ou um acidente de carro. Era uma escolha, um sentimento, amor. Na semana seguinte ao lançamento da Fundação Novos Começos, as coisas começaram a mudar de maneiras mais profundas do que Alice esperava. O projeto estava a todo vapor, sim, mas era o que acontecia fora das planilhas que a mantinha acordada à noite. Thomas continuava tão gentil como sempre, mas agora havia algo a mais em seu olhar, um cuidado mais profundo, uma atenção que ia além do profissional. E embora seu coração batesse um pouco mais rápido, Alice também sentia o peso de tudo que eles ainda não tinham dito. Por isso, quando ele a convidou para passar um fim de semana fora da cidade, ela hesitou. É apenas um breve retiro com investidores, explicou ele, mas haverá um jantar de boas-vindas e pensei que talvez você quisesse vir comigo. Thomas, eu não tenho roupa adequada para esse tipo de evento. Isso é fácil de resolver. Um cartão da empresa resolve, ou você pode usar o seu famoso vestido azul escuro. Eu gosto daquele. Não se trata apenas de roupas. Ele entendeu imediatamente. Você tem medo de ser julgado novamente. Sobrevivi à sua mãe, mas ainda me lembro do jeito que ela me olhou, como se eu fosse um acidente que não deveria ter acontecido. Nem na minha vida, nem neste projeto. Você não é um acidente, Alice. Ela desviou o olhar, mas depois de alguns segundos disse, tudo bem, eu vou, mas com uma condição. Mais um? Você tem que prometer que, se eu tropeçar e derramar vinho tinto em alguém, você vai fingir que foi parte de uma performance artística relâmpago. Negócio. No sábado, Alice preparou uma pequena mala e deixou Camila e sua avó responsáveis pela casa, com bilhetes escritos à mão e refeições congeladas cuidadosamente etiquetadas.
O carro preto parou em frente ao prédio dela exatamente às 9 horas da manhã. Thomas saiu vestindo um blazer claro e óculos de sol. Parecia que tinha saído de um comercial de perfume chique. Alice, por outro lado, usava calças jeans escuras e uma blusa creme que ela ficava puxando para baixo a cada 3 minutos. Tá tudo bem assim? Perguntou ela, assim que ele abriu a porta do carro para ela. Tá mais do que bom, é você, e isso é o que importa. O trajeto até o resort foi repleto de conversas leves, risos espontâneos e um silêncio agradável. Alice compartilhou histórias do café, clientes excêntricos, confusões com entregas, enquanto Thomas admitiu que seu pior pesadelo era ser forçado a fazer networking com pessoas que discutiam porcentagens durante o jantar. Acho que você não nasceu para ser CEO, disse ela, divertida. Acho que me tornei CEO para me esconder dos outros. De quê? Minha própria bagunça. Eles chegaram por volta do meio-dia. O resort era isolado, rodeado de árvores e com vista para o lago. Havia um campo de golfe, uma área de spa e um grande salão de vidro onde seria servido o jantar. Alice sentiu-se deslocada no instante em que entrou no saguão. Tudo era branco demais, silencioso demais, perfumado demais. Este lugar me dá a sensação de que, se eu espirrar, alguém vai me multar, ela sussurrou para Thomas. Relax. A maioria das pessoas aqui só parece chique porque tem medo de ser descoberta. No quarto reservado para ela, um vestido longo estava pendurado no armário, um tom profundo de vinho, simples, porém elegante. Os olhos de Alice se arregalaram. Você mandou combinar isso? Não, foi a Becky que fez, mas eu aprovei. Na verdade, eu perdi a votação. Ela queria algo com mais brilho. Disse que não precisa competir com ninguém, basta brilhar. Vou fingir que isso não me comoveu, disse ela, tentando disfarçar o sorriso. Mais tarde, ao entrar no corredor com Thomas ao seu lado, Alice sentiu todos os olhares voltados para eles, alguns curiosos, outros com aquele julgamento silencioso que ela conhecia tão bem. Ela segurou o braço dele e sussurrou, e se eu cair? Então eu também vou cair. Vamos virar notícia. CEO e convidado desmaiam de amor e vinho. Ela riu, e de repente ficou mais fácil respirar. Durante o jantar, Thomas apresentou Alice a alguns investidores com muita desenvoltura, sem discursos formais, sem constrangimentos. Ele falou dela como se fosse parte da equipe, não como uma convidada. Quando ele falava sobre a fundação, fazia questão de dizer que a ideia tinha partido dela e que ele apenas acreditara no projeto. Em dado momento, um homem de cabelos grisalhos se aproximou e disse com um sorriso ligeiramente torto, então, você é a famosa Alice, a garota que se tornou diretora de um fundo depois de bater no carro do chefe. Alice sorriu, imperturbável. Imagine o que eu poderia fazer se me chocasse contra um helicóptero. Thomas quase se engasgou com o vinho. O homem soltou uma risada forçada e foi embora. Você é incrível, disse Thomas, rindo. É evidente que você não se importa com a sua reputação. Eu me importo mais com a verdade. E neste caso, a menina segura o copo na mão esquerda para não sujar a pulseira. Detalhes técnicos, disse ela, sorrindo. O resto da noite transcorreu com um clima inesperadamente leve. Eles dançaram uma vez, de forma desajeitada e desengonçada, com Thomas perdendo o ritmo e Alice rindo tanto que quase perdeu um salto, mas ninguém pareceu se importar, ou se importaram, disfarçaram muito bem. De volta ao quarto, Alice ainda sentia as bochechas coradas. Foi mais divertido do que eu esperava. Eu prometi que seria fácil, disse Thomas. E você está cumprindo promessas. Isso é perigoso. Ele olhou para ela. Quer saber o que é ainda mais perigoso? O quê? Com ele. Me apaixono por você um pouquinho mais a cada dia. Alice olhou para baixo, mordeu o canto do lábio e finalmente respondeu. Então acho que estamos quites. Naquela noite, dormiram em quartos separados, mas seus corações nunca estiveram tão próximos. Sim, havia desejo, mas também respeito, carinho e consideração pelo ritmo um do outro. Na manhã seguinte, caminharam juntos até o lago. O sol estava nascendo e o ar tinha cheiro de terra úmida e folhas frescas. Você já pensou em se casar algum dia? Perguntou Alice do nada.
Thomas não escondeu sua surpresa. Já pensei nisso, mas sempre encarei como contratos e obrigações até te conhecer. Ela olhou para ele, curiosa. E agora? Agora parece mais simples, como assinar um contrato em branco, só que baseado na confiança. Alice riu. Você realmente tem um dom para transformar tudo em conversa de CEO. A culpa é do trauma corporativo, mas estou em recuperação. Eles permaneceram em silêncio por um tempo até que Alice disse: tenho medo de me tornar apenas mais uma história que começou diferente, mas terminou como todas as outras. Thomas pegou na mão dela. Então vamos escrever nossa própria história do começo ao fim, página por página, sem pressa, mas também sem correria. Ela sentiu com a cabeça, ainda sem saber ao certo como lidar com tudo aquilo, mas por algum motivo, pela primeira vez em anos, sentiu que podia simplesmente tentar. Vamos fazer um joguinho para quem só lê os comentários. Digite café nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Na volta para Nova York, o silêncio no carro era diferente. Não era constrangedor, era compreensivo. Na próxima semana, teremos a segunda rodada de entrevistas com os empreendedores. Lembra? Disse Thomas, já na metade do caminho. Eu me lembro, e já revisei as perguntas 3 vezes. Você é incrível, sabia disso? Não, mas obrigada por me lembrar. Era final de tarde quando chegaram ao bairro dela. Ao sair do carro, Alice hesitou por um segundo antes de entrar no prédio. Thomas. Sim. Você não precisa me convencer de nada. O que você quer dizer? Você não precisa provar que me ama, eu já sei. Ele não respondeu com palavras, apenas a olhou de um jeito que dizia tudo e muito mais. Depois que ela entrou, Thomas ficou parado ali por alguns minutos, olhando para a entrada do prédio, como se fosse um ponto de partida. E talvez, de certa forma, fosse mesmo. Do outro lado da porta, Alice encostou-se na parede do corredor e sorriu para si mesma. Sim, ela estava com medo, mas agora também estava apaixonada e, pela primeira vez, disposta a viver esse amor de verdade, sem freios, sem dúvidas, sem hesitação. O fim de semana tinha sido mágico, mas Alice sabia, como sempre soube, que a vida real não tira férias e que as histórias de amor não recebem tratamento especial. Na segunda-feira, quando ela chegou à sede da Fundação Novos Começos, a área de recepção estava mais movimentada do que o normal. E os olhares, bem, agora eram diferentes. As pessoas curiosas cochichavam e sorriam enquanto ela passava. Parece que a diretora Alice voltou da viagem com o CEO, murmurou uma das assistentes, sem nem tentar disfarçar o tom de voz. Alice fingiu não ouvir, mas por dentro sentia o peso do julgamento que sempre temera. No elevador, ela encontrou Beck, que a abraçou calorosamente. Não se preocupe, eles vão falar sobre isso hoje. Amanhã já terão esquecido. Eu nem disse nada, mas eles têm olhos e redes sociais. Você foi marcada em 3 fotos daquele jantar de gala, sorrindo, ao lado de Thomas e usando um vestido que vale mais do que meu aluguel. Foi emprestado, e aquela pose não foi intencional. Eu tropecei e caí em cima dele. Beck deu uma gargalhada, e aposto que ele não se importou nem um pouco. No escritório, Thomas estava absorto em relatórios. Quando a viu, ergueu os olhos e sorriu, aquele sorriso pequeno e discreto que dizia tanto. Bom dia. Bom dia, CEO encantador. Pronto para lidar com algumas fofocas corporativas? Sempre. Meu segredo é ignorar isso com estilo. Ah, a clássica abordagem de 100 comentários. Exatamente. Alice sentou-se à mesa de reuniões, mas o ar parecia pesado. Ela sabia que algo mais estava para acontecer, e aconteceu. Thomas fechou o laptop, cruzou os braços e falou seriamente. Precisamos conversar. 3 palavras que acabam com qualquer romance. Sobre o quê? Sobre a diretoria. Eles descobriram sobre nossa viagem e não estão nada contentes. O estômago de Alice revirou. Por quê? Porque eles são paranoicos, acham que estou misturando minha vida pessoal com os negócios, e agora querem revisar o projeto da fundação. O projeto que eles já aprovaram. A mesma, estão alegando que foi aprovada com base na emoção, não em dados. Alice se levantou, indignada. Isso é ridículo. Eu sei, mas o mundo corporativo adora um escândalo, mesmo que tenham que inventá-lo. Então o que você vai fazer? Lute.
Defenderei cada linha de raciocínio, cada proposta, cada ação que você tomou. Mas Alice, ele hesitou. A pressão pode piorar. Eles podem tentar te tirar do cargo. Ela sentou-se novamente, desta vez lentamente, tentando assimilar o golpe. Não vou recuar, disse ela com firmeza. Se eles querem ver profissionalismo, vão ver. E se querem brigar, trarei café e coragem. Thomas sorriu, orgulhoso, mas havia algo mais em seus olhos, preocupação. Naquela semana, as reuniões com a diretoria se intensificaram. Alice passou horas refazendo planilhas, defendendo relatórios e comprovando com dados concretos, o que já era evidente no impacto social da fundação. Em casa, sua irmã Camila percebeu que algo havia mudado. Você parece diferente, mais sério, mais cansado. Crescer dá trabalho. Amar alguém também é assim, certo? Alice parou de cortar os legumes. O que você está tentando dizer? Você e Thomas têm algo, mas é como se você sempre tivesse medo de ser verdadeiramente feliz. Alice ficou em silêncio por um momento. Eu simplesmente não quero depender disso para me sentir completa. Mas você já é completa, e talvez seja exatamente por isso que ele gosta tanto de você. Na quinta-feira, enquanto revisava relatórios na fundação, Alice recebeu um e-mail anônimo com o assunto. Você realmente sabe quem é Thomas Fisher? O conteúdo era pior do que ela esperava. Documentos vazados, mensagens antigas e uma lista de empresas fechadas por conta de suas decisões estratégicas que prejudicaram pequenos comerciantes. Em alguns casos, houve demissões em massa, em outros processos judiciais. Nada ilegal, mas tudo frio, corporativo e pessoal. Alice sentiu um aperto no peito. Aquele não era o Thomas que ela conhecia, mas não conseguia simplesmente ignorar. Ao final do expediente, ela entrou no escritório dele sem bater. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre as empresas que vocês fecharam, os empregos que foram perdidos. Thomas fechou o laptop lentamente. Eu imaginava que isso ia acontecer. E você achou que não deveria me contar? Achei que você já soubesse que meu passado não era exatamente imaculado. Eu era o tipo de CEO que seguia números, e somente números. Foi assim que fui treinado, para cortar onde dói, contanto que não sangrasse no papel. E agora? Agora estou tentando consertar isso com você, com o projeto, com cada mulher que encontra nesta fundação uma oportunidade de não depender mais de ninguém. Alice não respondeu de imediato. Ela ainda estava processando a informação. Você mudou? Estou tentando, e talvez parte dessa mudança se deva à sua entrada na minha vida. Ela sentou-se em frente a ele, ainda se sentindo desconfortável. Não preciso de um homem perfeito. Só preciso de alguém corajoso o suficiente para ser autêntico. Então eu sou o cara certo para você, cheio de erros, mas sem nenhuma vontade de repetir nenhum deles. Naquela noite, Alice voltou para casa mergulhada em pensamentos. Deitou-se no sofá e ligou a TV apenas para ter algum ruído de fundo, mas sua mente estava a mil. Aquele era o momento da verdade. Ela podia escolher entre amar um homem imperfeito que estivesse disposto ou ficar sozinha, com medo de se perder. Na sexta-feira, antes da importante reunião com o conselho, Alice preparou uma apresentação com fotos, vídeos e depoimentos de mulheres impactadas pelo projeto. Ela pediu a Thomas que se sentasse entre os membros do conselho, apenas como ouvinte. Hoje falarei por conta própria. E ela conseguiu com força, honestidade e emoção. Este projeto não nasceu em uma sala de reuniões. Começou com um carrinho de café, contas atrasadas e sonhos destruídos pela falta de oportunidades. Surgiu de mulheres que lutam todos os dias com o pouco que têm. Houve silêncio. Algumas expressões rígidas começaram a suavizar-se. E se a sua preocupação é com o meu relacionamento com Thomas Fisher, saiba disto. Ele sempre me ofereceu apoio incondicional. Tudo que vocês viram aqui é meu, porque eu vivi a história de cada uma dessas mulheres. Eu sei do que eu estou falando. Ao final da apresentação, ninguém ousou contestar. Ao sair, Thomas a esperava no corredor. Ele não disse uma palavra, apenas a abraçou com força. Você foi brilhante. Você ficou em silêncio. Foi difícil. Sim, mas era necessário. Ao final do dia, um e-mail oficial foi enviado ao conselho. A Fundação New Beginnings permaneceria ativa com Alice como diretora e Thomas se afastando da supervisão direta para evitar conflitos de interesse. Isso prejudica sua posição? Ela perguntou. Só se você me deixar, respondeu ele com um sorriso.
Alice sentiu um nó na garganta. A luta tinha sido difícil, mas valeu a pena. Naquela noite, quando chegaram ao bairro dela, Alice parou no portão e disse de repente: Thomas, sim. Você ainda quer escrever essa história comigo mais do que qualquer outra coisa? Ela sorriu. Então vamos continuar, mas desta vez vamos escrever nossos próprios capítulos, não os de outra pessoa. E aquele beijo daquela noite não foi uma despedida, foi uma promessa. A vida, mesmo depois de tantas reviravoltas, parecia determinada a testar a paciência de Alice. Os dias que se seguiram à grande reunião foram intensos, mas havia uma estranha calma em meio ao caos. A Fundação Novos Começos manteve-se firme. As mulheres apoiadas pelo projeto continuaram a desenvolver suas ideias. Os depoimentos continuaram a chegar. E de repente Alice se viu no papel de mentora, conselheira e inspiração. Ela ainda não estava acostumada com isso. Ser uma inspiração era assustador, especialmente para alguém que, não muito tempo atrás, tropeçava em tapetes de escritório e derramava café em ternos caros. Thomas, por outro lado, respeitou a decisão do conselho de se afastar, mas manteve-se próximo de outras maneiras. Almoços caseiros, mensagens no meio do dia, buquês de pão de queijo. Sim, ele encontrou uma padaria brasileira em Nova Jersey só para surpreendê-la. No fundo, Alice sabia que algo estava para acontecer, mas não fazia ideia de que seria tão grandioso. Era uma tarde comum, daquelas em que o céu de Nova York parece uma aquarela desbotada. Alice estava saindo da fundação carregando uma caixa de documentos quando viu um carro preto estacionado na porta. O vidro desceu lentamente e Thomas apareceu com um sorriso preguiçoso. Precisa de uma carona, diretor? Só se o motorista cantar Beyoncé o caminho todo. Cobro um valor adicional por isso. Ela entrou no carro rindo, mas percebeu algo estranho. Ele parecia nervoso, inquieto. Você está bem? Sim, eu sou. Só pensei que poderíamos fazer algo diferente hoje. Como o quê? Como um jantar fora, só que de verdade, a 1 hora de distância. Você sequestrou meu estômago? Eu sequestrei todos vocês, mas não se preocupem, é por um bom motivo. Alice ergueu uma sobrancelha, desconfiada, mas disse que sim. No caminho, ele tocou uma playlist cheia de músicas que ela adorava, músicas que ela tinha certeza que ele não conhecia. A maioria eram seus prazeres secretos, clássicos bregas, baladas dos anos 90, até mesmo uma versão acústica de My Heart Will Go On. Certo, o que está acontecendo? Perguntou ela quando o carro entrou em uma estrada arborizada sem nenhuma torre de celular à vista. Confie em mim, disse ele, segurando a mão dela. Quando finalmente chegaram, Alice piscou, incrédula. Era um antigo celeiro restaurado e transformado em um espaço aconchegante para eventos. Luzes de cordão emitiam um brilho suave, pétalas de flores forravam o chão, velas flutuantes iluminavam o ambiente e uma música suave tocava ao fundo. Tudo isso é para você, disse Thomas, abrindo a porta do carro e estendendo a mão. Ou melhor, por sua causa. Ela caminhou com ele até o centro da sala. Lá, uma pequena mesa estava posta para 2 com velas, e um simpático garçom os cumprimentou com "Boa noite, senhor e senhora Fisher", antes de desaparecer silenciosamente. Os olhos de Alice se arregalaram. "Srelo Fisher, spoiler", respondeu Thomas. O jantar foi leve, delicioso e romântico, mas ela tinha a sensação de que algo estava para acontecer, e ela estava certa. Após a sobremesa, Thomas se levantou, empurrou a cadeira para trás e se ajoelhou diante dela. Alice levou a mão à boca, atônita. Thomas. Eu prometi que faria isso de uma forma única, mas vocês me conhecem. Sou péssimo com discursos ensaiados, então aqui vai. Ele respirou fundo. Eu te conheci da pior maneira possível. Buzinas, xícaras de café voando e medo da polícia. Achei que você fosse um desastre, e eu estava certo. Ela ergueu as sobrancelhas. Mas você era exatamente o tipo de desastre que meu mundo precisava. Você bagunçou minha rotina, virou meu escritório de cabeça para baixo, me fez provar cupcakes que me custaram negócios milionários porque eu não conseguia parar de pensar em açúcar. E o pior de tudo, você me fez sentir. Ele tirou uma caixinha do bolso, dentro, um anel simples com uma pequena pedra azul, exatamente da mesma cor do vestido que ela usou no primeiro evento em que estiveram juntos.
Alice Oliveira, você quer ser a CEO do meu coração, a CFL dos meus sorrisos, a presidente vitalícia dos meus dias? Você quer casar comigo? Ela riu em meio às lágrimas. Essa foi a proposta mais ridícula e perfeita que já ouvi. Isso é um sim? Claro que sim, ela gritou abraçando-o. Enquanto se beijavam, as luzes se intensificaram e um grupo de amigos e funcionários da fundação apareceu, aplaudindo e vibrando. Beckett estava lá filmando tudo enquanto chorava. Isso vai viralizar no Instagram da empresa, ela gritou. A avó de Camila e Alice também estava lá. A senhora mais velha enxugou as lágrimas discretamente com um lenço. E para completar, um food truck de tacos estacionou no local. Em homenagem ao nosso primeiro almoço romântico, explicou Thomas com um sorriso. O casamento aconteceu em um jardim nos arredores de Nova York. Nada grandioso, mas tudo tinha a ver com Alice. Flores silvestres, um altar decorado com folhas secas e fotos das mulheres da Fundação New Beginnings espalhadas pelas mesas. Em vez de presentes, os convidados trouxeram doações para projetos de empreendedorismo feminino. Thomas usava um terno claro, Alice usava um vestido esvoaçante com um toque vintage. Seu buquê não tinha rosas, apenas lavanda e raminhos de alecrim. Na entrada, uma placa dizia, do café ao altar, nossa história teve sabor e coragem. Becky foi a celebrante, claro, ela insistiu. Estamos reunidos aqui não para falar de lucros ou balanços patrimoniais, mas para celebrar um investimento de longo prazo, o amor, disse ela, provocando risos. Enquanto Alice caminhava em direção a Thomas, seus olhos brilhavam intensamente, sem dúvida, sem medo. Tem certeza de que não quer fugir agora? Sussurrou ele em tom de brincadeira. Só se for com você, para sempre. Eles trocaram votos que fizeram até os garçons chorarem. Thomas falou sobre aprender a sentir, a ouvir, a deixar ir. Alice falou sobre aprender a confiar, a se abrir, a amar sem medo. Quando foram declarados marido e mulher, os convidados jogaram grãos de café para o ar. A ideia da Becky, claro, e a banda tocou uma versão acústica de Can't Help Falling in Love. A recepção foi simples, repleta de risos, danças desajeitadas, vídeos engraçados e cupcakes com cartazes que diziam, um doce novo começo. No final da noite, enquanto dançava sozinho no jardim com os últimos convidados indo embora e o céu repleto de estrelas, Thomas olhou para Alice e disse, eu te amo, com todas as planilhas e surpresas. E eu te amo, com todos os tropeços e café derramado. Eles se beijaram sabendo que essa história, aquela que começou com um acidente, nunca foi um engano. Foi o destino. E ali, entre risos, dança e amor, viveram o primeiro dia do resto de suas vidas juntos. O que você achou da história de Thomas e Alice? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. E reserve um momento para conferir mais histórias emocionantes. Quando finalmente chegaram, Alice piscou, incrédula. Era um antigo celeiro restaurado e transformado em um espaço aconchegante para eventos. Luzes de cordão emitiam um brilho suave, pétalas de flores forravam o chão, velas flutuantes iluminavam o ambiente e uma música suave tocava ao fundo. Tudo isso é para você, disse Thomas, abrindo a porta do carro e estendendo a mão. Ou melhor, por sua causa. Ela caminhou com ele até o centro da sala. Lá, uma pequena mesa estava posta para 2 com velas, e um simpático garçom os cumprimentou com "Boa noite, senhor e senhora Fisher", antes de desaparecer silenciosamente. Os olhos de Alice se arregalaram. "Sr. Fisher, spoiler", respondeu Thomas. O jantar foi leve, delicioso e romântico, mas ela tinha a sensação de que algo estava para acontecer, e ela estava certa. Após a sobremesa, Thomas se levantou, empurrou a cadeira para trás e se ajoelhou diante dela. Alice levou a mão à boca, atônita. "Thomas, eu prometi que faria isso de uma forma única, mas vocês me conhecem. Sou péssimo com discursos ensaiados, então aqui vai." Ele respirou fundo. "Eu te conheci da pior maneira possível. Buzinas, xícaras de café voando e medo da polícia. Achei que você fosse um desastre, e eu estava certo." Ela ergueu as sobrancelhas.
Mas você era exatamente o tipo de desastre que meu mundo precisava. Você bagunçou minha rotina, virou meu escritório de cabeça para baixo, me fez provar cupcakes que me custaram negócios milionários porque eu não conseguia parar de pensar em açúcar. E o pior de tudo, você me fez sentir. Ele tirou uma caixinha do bolso, dentro, um anel simples com uma pequena pedra azul, exatamente da mesma cor do vestido que ela usou no primeiro evento em que estiveram juntos. Alice Oliveira, você quer ser a CEO do meu coração, a CFL dos meus sorrisos, a presidente vitalícia dos meus dias? Você quer casar comigo? Ela riu em meio às lágrimas. Essa foi a proposta mais ridícula e perfeita que já ouvi. Isso é um sim? Claro que sim! Ela gritou, abraçando-o. Enquanto se beijavam, as luzes se intensificaram e um grupo de amigos e funcionários da fundação apareceu, aplaudindo e vibrando. Beckett estava lá filmando tudo enquanto chorava. Isso vai viralizar no Instagram da empresa! Ela gritou. A avó de Camila e Alice também estava lá. A senhora mais velha enxugou as lágrimas discretamente com um lenço. E para completar, um food truck de tacos estacionou no local. Em homenagem ao nosso primeiro almoço romântico, explicou Thomas com um sorriso. O casamento aconteceu em um jardim nos arredores de Nova York. Nada grandioso, mas tudo tinha a ver com Alice. Flores silvestres, um altar decorado com folhas secas e fotos das mulheres da Fundação New Beginnings espalhadas pelas mesas. Em vez de presentes, os convidados trouxeram doações para projetos de empreendedorismo feminino. Thomas usava um terno claro, Alice usava um vestido esvoaçante com um toque vintage. Seu buquê não tinha rosas, apenas lavanda e raminhos de alecrim. Na entrada, uma placa dizia, do café ao altar, nossa história teve sabor e coragem. Becky foi a celebrante, claro, ela insistiu. Estamos reunidos aqui não para falar de lucros ou balanços patrimoniais, mas para celebrar um investimento de longo prazo, o amor, disse ela, provocando risos. Enquanto Alice caminhava em direção a Thomas, seus olhos brilhavam intensamente, sem dúvida, sem medo. Tem certeza de que não quer fugir agora? Sussurrou ele em tom de brincadeira. Só se for com você, para sempre. Eles trocaram votos que fizeram até os garçons chorarem. Thomas falou sobre aprender a sentir, a ouvir, a deixar ir. Alice falou sobre aprender a confiar, a se abrir, a amar sem medo. Quando foram declarados marido e mulher, os convidados jogaram grãos de café para o ar. A ideia da Becky, claro, e a banda tocou uma versão acústica de Can't Help Falling in Love. A recepção foi simples, repleta de risos, danças desajeitadas, vídeos engraçados e cupcakes com cartazes que diziam, um doce novo começo. No final da noite, enquanto dançava sozinho no jardim com os últimos convidados indo embora e o céu repleto de estrelas, Thomas olhou para Alice e disse, eu te amo, com todas as planilhas e surpresas. E eu te amo, com todos os tropeços e café derramado. Eles se beijaram sabendo que essa história, aquela que começou com um acidente, nunca foi um engano. Foi o destino. E ali, entre risos, dança e amor, viveram o primeiro dia do resto de suas vidas juntos. O que você achou da história de Thomas e Alice? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. E reserve um momento para conferir mais histórias emocionantes.